paz do Senhor. Olhe, queridos, nós iremos fechar a matéria, nós iremos fechar o módulo 5 e na ocasião nós estudaremos a ética cristã, ok? Módulo 5, e estaremos abordando esta matéria que é fundamental, que é imprescindível, né, para o nosso, não apenas para o nosso conhecimento, mas também para a averiguação das nossas ações, primeiramente diante de Deus, diante do próximo, né? E na sociedade que vivemos. A ética é uma matéria muito prática, não é uma abordagem unicamente teórica, né? De conceitos. Não, a ética ela é investigativa, é uma ciência muito profunda. Claro que nós estudaremos do ponto de vista cristão, né? Nós estudaremos a ética do ponto de vista cristão e eu tenho certeza absoluta que no final desta aula, quero acreditar que nós teremos o cuidado de investigar se determinada ação, escolha, conduta está respaldada na palavra de Deus. Gente, é muito comum hoje em dia as pessoas nos perguntarem, irmão, isso é certo ou errado? Isso é pecado ou não? Posso ou não fazer? A ética cristã, né, que nós estudaremos, capacitará o crente de responder essas perguntas e, ao mesmo tempo, de investigar a própria conduta, do ponto de vista do que está escrito na palavra de Deus, certo? Então, este é o nosso objetivo, de levar vocês a compreender determinadas ações, conduta, escolhas, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista do que é legal, do que é legítimo. Razão da matéria. Por que estudar ética na teologia? Ela faz parte do currículo teológico. Currículo, aqui, diz respeito ao conjunto de disciplinas sistematicamente disposta na teologia sistemática. Então, por que a ética é uma matéria teológica? Porque, ou devido, o peso moral de seus temas. Essa é a primeira razão. O peso moral, né? A ética ela se insere em diversos campos de discussão filosófica, religiosa, social, espiritual, né? E esses temas têm um peso muito grande, moralmente falando, e uma importância para o estudo investigativo da ética, ok? Por exemplo, dentro da ética, gente, discute temas como pena de morte, eutanásia. Lá no final do módulo de vocês, né, já no finalzinho, deixa eu me ver aqui a página para passar para vocês, alguns exercícios, né, na página, a partir da página 103. Por exemplo, aborto, eutanásia, pena de morte, divórcio, direito dos animais, política. Então, esses são alguns dos temas que têm um peso moral muito grande e uma importância para o estudo da ética, ok? Bom, a segunda razão pela qual a ética faz parte do currículo teológico é que ela possibilita a reflexão sobre o comportamento humano. A ética possibilita-nos a fazer uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. E essa investigação tem como base as Escrituras
sagradas. Nós iremos estudar a ética cristã. A ética cristã tem o seu postulado ético, ou seja, os princípios e as normas. E a ética cristã vai averiguar a nossa conduta, nos levando a refletir se determinada conduta está alinhada à palavra de Deus, ok? E mediante a luz das Escrituras, pois investiga as normas divinas para a conduta da humanidade. Ela não será abordada, tem uns errinhos de digitação aqui, ela não será abordada pela ótica da ética descritiva, certo? Porque a ética descritiva preocupa-se unicamente com o exame da conduta moral, à luz de um padrão do que é certo e do que é errado. Esse padrão, vale salientar, não é a ética, esse padrão não é o padrão bíblico. Geralmente, a construção de um padrão do certo e do errado é um conjunto de saberes, de ensinos, de doutrinas que nós aprendemos desde o seio familiar, né, as instituições educacionais, aos costumes conservados, transferidos de geração em geração. Mas a ética que nós estudaremos, a ética cristã, ela não é descritiva, ela não descreve, né, a conduta moral a partir de um exame do que é certo e do que é errado, à luz de um padrão, mas normativa. Por quê? Porque o objetivo da ética cristã é estudar as regras, estudar os princípios revelados na palavra de Deus. Já poderíamos até definir aqui o que é ética cristã. A ética cristã preocupa-se com o estudo das normas, dos princípios divinos revelados na palavra de Deus. Em relação a uma proximidade com as outras áreas, a ética cristã, ou a ética, ela assemelha-se em abordagem teórica, né, em relação aos seus estudos, na investigação do homem e sua conduta com a antropologia, que é o estudo do homem, sociologia, e a filosofia, que é o amor ao conhecimento, à sabedoria. Né? As duas primeiras são ciências, a filosofia não. Então, a sociologia estuda o meio, não apenas o meio, mas o homem no meio que está inserido. E a filosofia estuda o homem em todos os seus aspectos, certo? Por isso que a filosofia não é uma ciência. A antropologia tem como objeto de estudo o homem. A sociologia tem como objeto de estudo o meio. Já a filosofia, ela estuda o homem, estuda o meio, as concepções filosóficas, o pensamento, a religiosidade, enfim. Por isso que ela não é considerada uma ciência, ok? Porque ela não tem um objeto, nós chamamos de corpo científico definido. A diferença é que ambas partem da abordagem simplesmente teórica, certo? As ciências antropológica, sociológica e a filosofia simplesmente faz uma abordagem teórica sobre a conduta do homem, certo? Enquanto a ética cristã parte do estabelecimento das regras. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, quase não acerto. Então, ó, a ética cristã, ela parte do estabelecimento das regras, princípios que norteiam o comportamento humano, ok? Vale aqui a ressalva que a ética que nós iremos estudar é a ética cristã, única e restrita ao comportamento cristão, ok? Então, nossa preocupação, objeto de estudo, é isso aqui. A ética restrita, única
e exclusiva ao comportamento, à análise do comportamento do crente. Vamos lá. Vamos para a definição do que seja ética. No módulo de vocês, tem lá, ética. O que é ética? Bom, para definir a ética corretamente, este termo precisa buscar, para defini-lo, preciso buscar várias definições. Por exemplo, é a parte da filosofia dedicada aos estudos. Deixa eu colocar aqui. Vou mencionar isso aqui, eu vou pular. Depois eu vi que não há tanta importância para o nosso estudo aqui. Então, ó, é a parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores morais e princípios, né, ideais do comportamento, ideais aí, faltou um i, ideais do comportamento perante a sociedade. É a ciência que estuda a conduta do homem, né? É a ciência que estuda a conduta, né? A ética se preocupa com isso. Estamos definindo a ética de forma abrangente, não a ética cristã. Então, a ética é a parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores e princípios ideais do comportamento humano. Perceba que a ética ocupa-se sobretudo com isso aqui, ó, comportamento humano, conduta humana. Veja, conjunto de regras e princípios ou padrão moral que devem reger a conduta. Perceba, gente, conduta e as relações de uma pessoa Perceba que a ética ela está preocupada com a investigação, com o estudo da conduta do homem, sob a luz de um padrão, é óbvio. Ok? Então aí está algumas definições. Essa palavra ética vem do grego ethos. A palavra ética está no módulo de vocês, vem do grego ethos, que significa aquilo que pertence ao ethos, ou seja, ao bom costume, costume superior, portador de um caráter. Então, a palavra ética, né, o termo ético, deixa eu passar aqui, o termo ético, né, vem do grego, a palavra ética, vem do grego ethos, que significa bons costumes, portador de um caráter elevado, ok? No módulo de vocês, tem algo interessante aqui que eu queria fazer um comentário. Olha, códigos da ética. Cada sociedade, cada povo possui seus próprios códigos éticos. Mais à frente eu vou falar, eu coloquei isso aqui, deixa eu me prender um pouquinho aqui ao slide, depois eu volto a essa questão. Então, ó, relações e diferenças entre moral e a ética, né? Às vezes a gente confunde e acha que a moral, né, e a ética é a mesma coisa, não é? Existe uma relação próxima entre elas, porque enquanto a moral é relativa aos costumes, né, segundo o dicionário Saconi, é relativa aos bons costumes, à moralidade, à honestidade, e que resulta do senso do que é certo e do que é errado. Portanto, moral é isso. Moral, gente, são os costumes, a tradição, os valores transferidos de pai para filho e assim sucessivamente, de geração para geração. Tem a ver com aquilo que é honesto, tem a ver com aquilo que é moral, que é correto,
que é justo, certo? Moral é isso. Quando eu digo aquela pessoa é um imoral, estou dizendo aquela pessoa não tem pudor, não tem bons costumes, aquela pessoa é uma pessoa desprovida de valores honestos, justos, corretos, né? Esse senso do que é certo e o que é errado, ele é construído no meio da família, no seio da família, em sociedade, a igreja também, né? Com seus ensinamentos, ela constrói aquilo que nós chamamos de senso do que é certo e o que é errado. Apesar de que há um padrão moral dentro de nós, nato, herdado de Deus, que é a consciência. A consciência nos diz o que é certo e o que é errado. Houve uma época que uma geração de pessoas não tinha um padrão para seguir. Não tinha um padrão, um conjunto de regras para seguir, como, por exemplo, nós temos um conjunto de regras para seguir. Os judeus tiveram um padrão, um conjunto de regras, que é a lei de Moisés, para seguir. Mas se pegarmos a geração de depois da queda de Adão até Abraão e as gerações futuras, nós temos aí um período que as pessoas eram regidas pelo senso do que é certo e o que é errado, padrão da consciência. Por isso que chamamos esse período de período da consciência. É possível, sim, fazer o que é certo unicamente baseado na razão. A razão, que é aquilo que, na razão ou na consciência. Na consciência, que é o padrão moral colocado por Deus em nós no ato de sua criação, da nossa criação. Então, já a ética está associada aos estudos dos valores. Os valores é a moral. A ética vai estudar esses valores, certo? Que orientam o comportamento. Novamente, olha, veja que a palavra-chave do estudo da ética é comportamento ou conduta. Orientam o comportamento humano em sociedade. Enquanto a moral são os costumes, os tabus, as regras e convenções em cada sociedade. Então, a moral baseia-se na obediência aos costumes concebidos. Como eu falei, a concepção desses costumes é uma construção conjunta que vai da família à sociedade e às instituições educacionais e religiosas. Então, a moral baseia-se na obediência a certos costumes concebidos, enquanto a ética fundamenta as ações morais na razão. Ok? Então, ética é isso, gente. Ética é o estudo do comportamento do homem, da conduta do homem em sociedade. Moral tem a ver com os costumes, com os valores, com a tradição, aquilo que é honesto, justo, correto. E a ética é o campo científico que vai estudar esses valores, que orientam a conduta do homem. A ética é mais prática, porque a ética vai estabelecer, a partir de uma investigação destes princípios e valores, se é correto ou não fazer. A ética na Bíblia. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o módulo para. Eu disse que eu iria fazer uma abordagem geral, né? Veja bem, o termo grego, como eu já falei, vem de ethos, equivalente a costume, mas a ética, gente, tem um pressuposto bíblico, a ética cristã, ok? No slide anterior nós estávamos definindo a ética no sentido geral, mas essa definição da ética na Bíblia é a ética cristã. Então, Deus é um ser ético, né? Justo, e cobra também dos seus seguidores, dos seus adeptos, dos seus servos, a mesma ética, né?
A ética de Deus está fundamentada nos dois testamentos. A ética desse Deus moral, desse Deus justo, está fundamentada nos dois testamentos, ok? Então, primeiro, no Antigo Testamento, a ética tem o seu fundamento na lei de Deus. Gente, a lei de Deus expressa o caráter ético de Deus. Aquilo que a lei de Moisés, os 10 mandamentos, estão lá determinados, prescritos nas tábuas da aliança, aquilo ali é o caráter de Deus, né? Expressa o desejo de Deus, de modo que suas criaturas vivam de acordo com aqueles preceitos, né? Para viver em comunhão com Ele, em integridade, né? Então há 3 tipos de leis no Antigo Testamento: a lei cerimonial, lei civil e lei moral, né? Na verdade, deixa eu só fazer uma ressalva, porque no módulo é que está escrito isso, lá na página 99. Não existe leis morais, leis cerimoniais e leis civis, ok? É bom a gente reafirmar isso. Por quê? Porque senão nós cairemos na estratégia ou na armadilha das testemunhas de Jeová. Aliás, do adventismo do sétimo dia, que querem dizer que a lei cerimonial é esta que foi cumprida na cruz. Esta tem prazo de validade e esta não precisa mais ser observada. Mas a lei moral, e lá consta-se o sábado, esta lei deve ser observada. E eu falei, né, na ministração das aulas sobre adventismo, que não existe esse arranjo na Bíblia, ok? Existe apenas uma lei. Agora, existem preceitos cerimoniais, preceitos civis, preceitos morais, preceitos, artigos, códigos, mas a lei é única, ok? Então, voltando a nossa a questão da ética, então a lei de Deus no Antigo Testamento é a base, né, da conduta ética do crente. Então, essa lei, os 10 mandamentos, na lei de Moisés, né, o pressuposto ético tem fundamento no Antigo Testamento, primeiro na lei de Moisés, memorizem isso, gravem isso, né, nos 10 mandamentos, em todo o conjunto de regras e preceitos que estão lá escritos, registrados no Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, a ética também fundamenta-se na contribuição dos profetas. Ou seja, deixa eu aqui abrir um outro parêntese. A ideia de profeta, hoje, é uma ideia muito vaga do real propósito e função e natureza do ministério profético do Antigo Testamento. Tanto é que a ética cristã baseia-se também nos escritos, nas profecias dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque quando a gente estuda o ministério profético dos profetas do Antigo Testamento, dos profetas tanto literários, ou seja, aqueles que escreveram, quanto os não literários, eles pronunciaram, gente, ensinos, verdades e valores que estão pautados na lei de Deus. Quando Deus levantava um profeta no Antigo Testamento, era porque o povo havia se desviado da lei. Então, cumprindo conforme o termo Navi, no hebraico Navi, representante, aquele que fala, aquele que representa Deus, né, no meio do povo, a fim de que o povo voltasse, retornasse para a lei de Deus. Então, os escritos proféticos, que os profetas disseram,
também tem um caráter ético, moral muito grande e que a ética cristã também se baseia, fundamenta-se na contribuição dos profetas. No Novo Testamento, a ética do Novo Testamento, em primeiro lugar, baseia-se nos ensinos de Jesus, ok? Naquilo que Jesus ensinou, nos discursos, nas parábolas e no Sermão da Montanha. Nós temos lá a ética do reino de Deus. Todo o Sermão do Monte é a mais pura ética do Novo Testamento, né? A ética do Novo Testamento da conduta do cristão sob a luz dos ensinos de Jesus, ok? Além disso, nós também fundamentamos a ética no Novo Testamento nas doutrinas, ok? Nas doutrinas dos apóstolos. Nós temos lá em Atos 2 que a igreja primitiva perseverava na doutrina. E aí ela andava conforme a doutrina. Elas insistiam, continuavam a viver a doutrina. Ok? Então, o Novo Testamento, nos ensinos de Jesus, nas parábolas, no Sermão do Monte, nas epístolas, que também traz o fundamento ético a partir dos ensinos e doutrinas dos apóstolos. Então, meus irmãos, a ética, ela cristã, ela se baseia no Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, na lei de Deus, nos escritos dos profetas, no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus e nas doutrinas das epístolas dos apóstolos, ok? Então, ó, aqui embaixo tem algo interessante para a gente mencionar. Ó, cada país, o povo, possui os seus códigos estabelecidos. O que pode ser ético para um, pode ser antiético para outro, ou vice-versa. Mas, quanto aos códigos divinos, o que é ético sempre será, independente do contexto, país ou povo. Portanto, o que é ético sempre será ético, gente, independente do contexto. Os códigos divinos são atemporais, portanto, continuam sendo éticos. Agora, é interessante a gente notar isso aí, que aquilo que pode ser ético para um país pode ser antiético para outro, ok? E o que é antiético? Aquilo que é contrário à ética, que se opõe à ética. Nos dois exemplos lá atrás que eu passei, o slide traz a charge, né, um quadrinho, duas situações antiéticas. O garotinho termina a redação e dá a redação à professora e diz: professora, eu terminei a minha redação. É ironia, né? Como as charges, elas possuem a ironia, o humor. Professora, eu terminei a minha redação de ética. Está aqui esta maçã, né? Para a senhora se lembrar de mim quando for dar a minha nota. E na segunda questão, na segunda imagem, está lá provavelmente o diretor de uma empresa e um membro de um conselho. E ele diz: ou você fica do lado da ética, ou você fica do lado do conselho. Então, meus irmãos, olha, nas duas situações, a postura tanto do garoto quanto provavelmente do diretor são posturas antiéticas, ou seja, contrárias à ética, né? Nas duas situações, a presença de corrupção e desonestidade. Já que abrir um parentezinho, vale a pena a gente falar, estamos falando de uma matéria muito prática e devemos sim analisar a nossa conduta. Há muitos crentes que mentem para ser beneficiados, por exemplo. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo: gatos. Faz um gato para
energia, a conta de energia vir mais barata, faz um gato na água e por aí vai. São alguns dos exemplos que nós temos aí de postura antiética, ok? Então, antiético é isso. Agora, o que é certo em qualquer cultura, em qualquer povo. Voltando a essa questão aqui, cada povo possui seu código, né? O que é antiético para um pode ser ético para outro, o que é ético para um pode ser antiético para outro. É só ver a questão do costume de lugar para lugar, né? De cultura para cultura, a gente vai ver que determinados comportamentos são inadequados, porque não faz parte da nossa cultura. Por isso que quando o missionário ele vai realizar uma missão transcultural, ou seja, ele vai ser enviado para uma cultura que não pertence a ele, ele faz um curso para entender a cultura e a ética daquele lugar. Ok? Vamos, ética e lei. Isso é muito interessante a gente um pouquinho isso. Eu passei porque mais à frente a gente vai falar. A ética cristã. A ética e a lei nós iremos falar dentro da questão da ética cristã. Ética cristã. Legalidade e legitimidade. 1 Coríntios diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine ou domine. Nova versão internacional. É muito interessante, porque esse texto fala de legitimidade, legalidade, aquilo que é legal, por isso que eu falei que nós iríamos tratar a questão da ética e da lei aqui dentro da ética cristã, legalidade e legitimidade. Veja que Paulo diz que tudo é permitido. Eu tenho a liberdade para fazer. Eu tenho liberdade para escolher ou para fazer. No entanto, veja que esse mas aqui, que é uma conjunção adversativa, impõe a mim a necessidade, a obrigação de investigar se o que é me permitido, se o que é me permitido fazer é conveniente realizar. O que é me permitido fazer é conveniente? Eu posso. Eu tenho liberdade, mas devo. Aqui o permitido, eu posso. Conveniente, convém. Eu posso, devo, devo, né? Eu devo fazer essa pergunta todas as vezes que eu me deparo com uma situação da qual me impõe um desafio de averiguar se determinada ação da minha parte é correta ou não. É me permitido. Eu posso fazer. Eu posso. É conveniente. Eu devo. Gente, legalidade fala da permissividade. Por exemplo, ninguém vai ser preso se passar a noite bebendo. Vai a uma festa, vai beber a noite inteira, vai se prostituir, vai adulterar, ele vai passar a noite inteira se divertindo. É legal, é legal. Do ponto de vista da legalidade, ele pode fazer isso. Não é crime, né? Agora, é conveniente, é correto, é legítimo para um cristão, entendeu? É legítimo para um cristão. Por exemplo, eu não sou beneficiário do Bolsa Família. Eu tenho a liberdade de chegar lá na assistência social, no Bolsa Família, aliás, fazer o meu cadastro, omitir algumas informações e conseguir o benefício. Eu posso. Não é legal, uma vez que eu não
estou inserido no quadro de beneficiários por causa das minhas condicionalidades financeiras e empregatícia. Nem é legal e nem é legítimo. Não é legítimo, eu não posso porque não corresponde ao meu quadro financeiro, ao meu quadro profissional. Mas tem muito crente que faz isso dentro da ilegalidade, da ilegitimidade, gente. Entendeu? Então, quando Paulo diz que tudo me é permitido, fala da legalidade, do que eu posso fazer. Aliás, é do que eu posso fazer. Eu posso realizar, sou livre, né? Tenho poder de escolha. Mas quando Paulo diz que nem tudo é conveniente, aí fala daquilo que é legítimo, daquilo que é correto. Então, Paulo diz, mesmo tendo essa liberdade, ele não se deixaria ser dominado por isso. E é interessante que se pegarmos esse texto no contexto de Corinto, no contexto de Paulo. Por exemplo, Paulo poderia se prostituir com as meretrizes do templo de Eros. É legal no contexto de Paulo, é permitido no contexto de Paulo. Paulo poderia, porque sexo era uma coisa livre, liberal na cidade de Corinto. A igreja, se os irmãos quisessem, poderia, é legal, eles não seriam presos pelo Império Romano, não estariam violando um princípio, um mandamento do Império. Mas era conveniente, do ponto de vista da legitimidade, não era. Legitimamente falando, é pecado, imoralidade, né? E isso leva à morte. Então, gente, legalidade e legitimidade, né? Legal é aquilo que eu posso fazer. Legitimidade é aquilo que eu devo fazer, ok? Então, vamos lá. Ó, deixa eu dar algumas definições de ética cristã para vocês. É interessante a gente definir aqui, porque é essa ética que nós estamos estudando. Veja bem, lá fora não seria antiético um homem se relacionar com várias mulheres sem ter nenhum compromisso com ela. Entendeu? Do ponto de vista da ética mundana, porque é interessante falar que a ética do mundo é diferente da ética da igreja. Lá fora, isso é permitido, porque é liberal. Mas a nossa ética, a ética cristã, não permite isso. Então, quero que vocês entendam isso. Que nem tudo que o mundo diz e que é legal fazer cabe a nós cristãos, porque a nossa ética é diferente da ética do mundo. A ética do mundo, né, não tem a mesma base que nós temos. A ética cristã está aqui. São os princípios estabelecidos e considerados pela Igreja como objetivo de tornar os ensinos da Igreja como padrões para agir em sociedade. Portanto, a ética cristã baseia-se nos princípios e normas que estão prescritos na palavra de Deus. Por isso que a ética do mundo é diferente da nossa ética. Até então, tem uma ética hoje muito comum em nosso tempo, chamada ética hedonista. Hedonismo significa prazer. Essa ética diz que aquilo que é definido como legal e legítimo é definido pelo que dá prazer ou não. Se dá prazer, é correto, é honesto, é verdadeiro, mas se não dá prazer, é errado. Né? Então, isso não cabe a nós cristãos. Para nós cristãos, os códigos divinos são inalteráveis, não estão condicionados a contextos, são atemporais e são, por natureza, morais. Ok? Então, nós devemos entender que o nosso comportamento está pautado na palavra de Deus. A ética cristã é representada pela Bíblia Sagrada. É através dela que os fiéis podem se guiar para saber como agir com a ética estabelecida pela Igreja. Então, é a própria palavra de Deus, a ética cristã.
Então, não é porque o mundo diz, não é porque as leis humanas diz. As leis humanas só podem ser obedecidas quando estas estão em consonância, aliançadas, aliadas à palavra de Deus, né? Por exemplo, vamos dizer que seja obrigatório. Obrigatório. Pronto, vamos usar um exemplo real. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Já está aí vigorando, obrigatório no aparato da lei, a legitimidade e também a legalidade, porque até então não era legal, o reconhecimento matrimonial de pessoas do mesmo sexo. A lei diz isso. Aí eu pergunto a vocês, e o que é que a Bíblia diz? Nós devemos aceitar isso que está na lei humana? Não. As leis humanas só podem ser obedecidas quando estas não ferem os princípios da ética cristã, que estão na palavra de Deus. Então, a ética cristã são as normas e os princípios que regem o comportamento do crente. Fixe isso, gente. Entenda isso, certo? A ética cristã, ela fundamenta-se na palavra, estabelece os princípios, os ensinos que a igreja dá e reconhece como legítimos, constitui-se um padrão de conduta, de comportamento. Por isso que nós cristãos precisamos se guiar pela palavra de Deus, ok? A ética cristã é isso. Tem a ver com os princípios, as normas de conduta que regem, que guiam o cristão. Então, ó, a ética cristã no cotidiano do crente ajuda-nos a encarar os nossos valores e deveres, né? E deveres em uma perspectiva correta que é a palavra de Deus. É isso, gente. A ética cristã, ela nos ajuda a fazer esse exame, da nossa conduta, dos valores que pregamos, né? Dos valores e dos costumes que temos a partir da perspectiva divina. Eu sempre digo às pessoas, eles chegam para mim e dizem, irmão, Netinho, isso aqui é pecado. E eu sempre digo o seguinte, eu respondo da seguinte forma, olha, a melhor pessoa para te responder não sou eu, é Deus. Como Deus te vê? Como Deus está te enxergando você fazendo determinada coisa? Ok? E como saber a vontade de Deus? Esperar que ele venha do céu e fale? Ou manda um fax, um WhatsApp? Não. É só pegar a sua conduta, o que você está fazendo, e comparar dentro da palavra de Deus. E aí você chega à conclusão que determinado ato está correto ou não. Ok? Então, por exemplo, uma pessoa chega para mim e diz, irmão, eu não gosto daquele irmão. O senhor acha que eu vou para o céu? Eu não vou com a cara daquele irmão. O senhor acha que eu estou correto? Meu irmão, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia é a voz de Deus, é o caráter de Deus. O que é que Deus diz na sua palavra? Ele concorda com isso? Então a ética, gente, nos ajuda a fazer esse exame. É um desafio, viu? Um grande desafio. Porque às vezes esses valorezinhos aqui, ó, às vezes esses valores aqui, a gente não quer abrir mão dele não, porque ele nos traz benefícios. A questão do Bolsa Família lá, de crente que mente, enganam o governo. Tem até uma vez o pastor pregou de pessoas que eu conheço pessoas que dão uma de doente, enganam o governo, inventam doenças para serem aposentados. Esse valor que ele apresenta em sua conduta, como é que Deus vê? Como é que Deus enxerga isso aí? Entendeu? Possibilita percebermos o quão distante nossas ações podem estar da ótica de Deus. Pois é aquilo que eu falei. Algo na minha cabeça, na minha forma de pensar, no meu conjunto de valores, na minha cabecinha, pode ser que eu caia no engano de achar que está tudo bem. Mas como Deus vê, como Ele enxerga,
qual é a ótica de Deus sobre aquele comportamento, sobre aquela ação. E ajuda-nos a progredir para este ideal divino. O que é que Deus espera de nós? Que vivamos santos irrepreensivelmente. Foi para isso que ele nos elegeu, para que possamos viver em santidade, separado do pecado, e possamos ser corretos, que não haja falhas, né? Que não haja defeitos morais em nossa conduta. Este é o ideal de Deus. E a ética cristã nos ajuda. Podemos dizer que a ética cristã é o vigia, né? Está em todo o tempo nos olhando, a fim de investigar, julgar, né, a nossa conduta. A ética, ela tem 3 divisões básicas, certo? De forma geral, eu vou ética individual. Gente, a ética individual tem a ver com as questões intrapessoais. O que é isso? Intrapessoal tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Então, a ética individual tem a ver com análise introspectiva, análise do nosso interior, envolvendo o quê? Nossa conduta interior. Ela engloba tudo aquilo que diz respeito à moralidade, né? Nossos valores e costumes, a nossa personalidade, quem somos, né? E o caráter do homem. Gênesis 5, aliás, Gálatas 5, 19 e 20, tem lá o conjunto de obras do nosso interior que determina o meu estado moral, o meu estado ético diante de Deus. A ética individual, portanto, é aquela que visa, né, observar, que visa investigar a nossa conduta interior. Essa investigação Deus já faz. No Salmo 140, 139, o salmista diz que Deus nos sonda e nos conhece. E o verbo hebraico sondar aí dá a ideia de um exame profundo no interior. Aquilo que está fora, todo mundo vê, mas aquilo que está dentro, só Deus e nós mesmos vemos. E nós precisamos, sim, avaliar a nossa conduta interior, nossa moral, nossos valores, nossa personalidade, nosso caráter. Processo de santificação, a começar do interior, que envolve o quê? Todo o nosso ser. Todas as éticas aqui que serão apresentadas, individual, social, né? Tudo engloba esse processo de santificação, a começar do interior. A ética social trata-se dos deveres gerais do homem. Do homem, está errado aqui, falta o M. Trata-se dos deveres gerais do homem com o próximo, desde os seus direitos respeitados ao acolhimento fraternal. Amar ao próximo é um dever estritamente cristão, mas também um dever social. Então, a ética social tem a ver com o meu compromisso com o próximo, né? Tem a ver com os meus direitos e deveres. Sabemos que os direitos só são garantidos e plenamente alcançados quando eu respeito o direito do outro e quando eu cumpro os meus deveres. E esse dever é para com o próximo. Então, a ética social tem a ver com a nossa conduta na sociedade com o próximo. A ética teísta é a ética, podemos dizer que a ética social é a ética horizontal. É aquela ética que tem a ver com a relação do homem, o nosso compromisso, nosso relacionamento com o próximo e com o meio, sociedade. E a ética vertical é a ética relacionada a Deus. Trata-se, aqui, ó, trata-se do relacionamento entre o homem e Deus, ok? Essa ética aqui é a ética teísta.
e como ela se concretiza. Irmão, como é que se concretiza a ética individual? Buscando santificação, conforme está lá no slide. Buscando santificação. Quando eu me separo de tudo que é errado, de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, né? E que viola os mandamentos de Deus, eu estou cumprindo a ética individual. E a ética social? Como é que eu cumpro? Como é que ela se concretiza? Quando eu amo o próximo, quando eu cumpro os meus deveres, né? E a ética teísta é quando eu cumpro as leis divinas. Está aqui, ó. Quando eu cumpro as leis divinas. Quando eu cumpro essas leis divinas, quando eu cumpro a palavra de Deus, portanto, eu estou cumprindo. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou cumprindo, estou vivendo a ética teísta, que é a ética vertical que visa o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, quero acreditar que esta aula foi de suma importância para o nosso crescimento. Isso não é teoria. Nós não falamos de teorias aqui. Falamos de princípios, de normas. E que, oxalá que o Senhor desperte-nos para averiguar, para avaliar, para investigar as nossas ações, nosso comportamento e a nossa conduta do ponto de vista da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.